para a gente entender um pouco melhor como se pode fazer com segurança a mineração numa área tão povoada, no meio de uma cidade, eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Professor, por favor, prazer ter o senhor mais uma vez aqui com a gente no CNN Prime Time, na CNN Brasil. A gente já tem uma ilustração aqui, professor, que a gente retirou do próprio site da Braskem, mostrando como funciona essa mina em Maceió. E eu vou falando aqui, mas eu queria que o senhor fosse me ajudando nessa parte técnica. A gente percebe que, na verdade, a mina são esses grandes poços. Exato. Numa profundidade que chega a 1.200 metros, ou seja, 1,2 km, o equivalente a 40 prédios de 10 andares empilhados um no outro. Pergunto, e acho que a gente tem que girar nessa pergunta, existe segurança numa área urbana para uma mina existir dessa forma? Não, de maneira alguma, Márcio, porque o que acontece aqui é que a água ela é injetada a alta pressão. Esse minério, esse sal, na prática, é como se fosse sal de cozinha, então ele é facilmente solúvel em água. Então, à medida que a água é injetada, né, ela dissolve esse sal, depois ela é recuperada, essa água, ela vai sendo injetada por um lado e recuperada pelo outro e processada industrialmente para a retirada do cloreto de sódio, né, o sódio usado para soda cáustica e o cloro para a fabricação de PVC. No entanto, na prática, o que está sendo feito aqui? Estão sendo construídas cavernas, né, à medida que esse sal vai sendo retirado. E a espessura de rochas é muito grande, então não há sustentação. Toda essa camada ela perde sustentação. Quando nós temos uma mineração subterrânea, nós temos todo aquele cuidado com obras, né, de contenção, e nem sempre isso é suficiente para evitar o colapso das minas subterrâneas. Nesse caso, não há nenhuma obra de contenção, então essa camada fica vazia como se fosse uma galeria de uma caverna. Não há obra de contenção e nada foi injetado nesse buraco para preencher o espaço onde havia sal? Exatamente, nada foi colocado. A alegação é de que a água seria suficiente, a água remanescente seria suficiente para fazer essa contenção, mas não acontece isso. A água não tem essa capacidade de fazer essa contenção, por isso que várias áreas entram em colapso. A Defesa Civil do Estado de Alagoas afirma: não tem jeito de segurar isso, vai haver o colapso e aquela lagoa, Lagoa Mundaú, que fica bem ao lado, vai entrar. Vai entrar. Existe risco nisso? Veja, o risco para as pessoas, né, está sendo mitigado, ou seja, as pessoas estão sendo retiradas. O risco ambiental existe para a lagoa na medida em que essa água tomar contato com camadas de sal que ainda remanescentes, então pode aumentar a salinidade da lagoa, pelo menos durante um tempo, o que pode causar prejuízo à flora e fauna lacustre. Mas é importante lembrar que essa porção, a lagoa já está próxima ao mar, então provavelmente a água já tem algum grau de salinidade. Então pode ser que o impacto não seja tão grande em termos ambientais para a lagoa. Haveria alguma forma segura de fazer esse tipo de exploração? Em área urbana, não. Na verdade, desde que a mina foi autorizada em 1976, dentro de uma controvérsia, porque o órgão ambiental do Estado não recomendava isso, e o governador, na época, um governador biônico, na época do regime militar, ele autorizou de ofício a operação da mina. Já se considerava esse tipo de possibilidade porque se trata de uma área urbana, então realmente haveria a possibilidade de colapso. E fica claro, inclusive na abertura da matéria, que não foram respeitadas as normas técnicas de distanciamento desses poços. São dezenas de poços ali. São dezenas de poços e alguns, segundo a matéria, muito próximos, às vezes até 10 metros de proximidade. Então, na verdade, o que foi sendo feito ao longo dos anos foi uma lavagem dessa camada, essa camada foi retirada sem que houvesse capacidade de sustentação, né, de toda essa mais de 900 metros de rocha. Essa camada foi sendo retirada e essa camada, nesse caso, por exemplo, seria uma área de 300 metros quadrados, eu imagino isso aqui. 300, pelo que a figura indica, 300 metros de espessura. De espessura? Sim. Então, isso vem sendo lavrado há quase 50 anos. Na prática, o que se fez? Foram sendo criadas cavernas, né, artificiais. E que começaram a se comunicar umas com as outras, talvez. Exatamente. Então... E a água que fica, ela vai dissolvendo o sal remanescente, contribuindo ainda mais para a perda de sustentação
E essas camadas do terreno não são capazes de dar sustentação ao solo? Elas acabam cedendo Elas com o tempo acabam cedendo pelo próprio peso delas, né? Elas não têm essa capacidade, inclusive porque são todas rochas sedimentares, são rochas mais frágeis. Né? Se fosse um granito, por exemplo, talvez tivesse a capacidade de se autoconter, mas não é o caso dessas rochas. Elas são pesadas, mas não têm uma capacidade de autossustentação tão grande. De novo, essa ilustração foi retirada do site da Braskem, dizendo como é simples o processo. O professor já explicou como funciona essa técnica de tirar o sal lá de baixo. É injetada água em forte pressão, me corrija se eu estiver errado, professor. Aqui embaixo que tem sal, com a mistura com a água, com o contato com a água, vira uma salmoura e é puxada de novo para a superfície em outros tubos. Sim, e isso é tratado quimicamente para a recuperação do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, o sódio usado para a soda cáustica e o cloro para a produção de PVC, no caso. Agora, eu queria pedir para o nosso diretor de TV, Nicolas, será que você consegue botar aquele mapa mais uma vez, onde naquela grande área vermelha, a área verde, onde há o risco de desmoronamento? Porque aí eu perguntaria para o senhor, professor, exatamente isso. A área de criticidade, segundo a Defesa Civil de Alagoas, é essa área verde, ou seja, onde há mais risco. Até 2020, acreditava-se, pelo menos a Braskem acreditava, que o risco ficava mais aqui, no Mutange. Mas agora o que se percebe é que pelos tremores e por essa expansão da mineração, toda essa área verde está em risco. A gente consegue calcular, imagino que não, mas o tamanho desse buraco, dessa cratera que possa surgir, fala-se numa cratera do tamanho do Maracanã. Olha, hoje eu vi uma matéria na própria CNN, onde a Defesa Civil dava conta de que a primeira cratera teria algo em torno de, no máximo, 50 metros de diâmetro. O buraco. Mas elas podem se conectar, ou seja, pode ser que esse primeiro colapso, ele gere um colapso em cadeia de perfurações ao redor. Né? Então, eu digo, obviamente guardadas as devidas proporções, essa é a nossa Chernobyl. Meu Deus do céu. Uma área grande de exclusão, né, onde as pessoas não vão poder voltar, pelo menos tão rapidamente. Então, e afetando diversas famílias, né, é considerado hoje o maior desastre ambiental em ambiente urbano. E é curioso, a gente já falou sobre isso, o senhor já falou sobre isso, são diversos poços perfurados nessa região, são dezenas deles, mas o tal do poço 18, se eu não me engano, ele fica bem aqui, na beira da Lagoa Mundaú. É curioso que o risco vem bem para dentro da terra, longe da costa da lagoa. Ou seja, é porque outros poços podem estar nessa região e um foi se comunicando com o outro, aumentando esse buraco. Inclusive essa conexão ela pode ser feita no subterrâneo, ou seja, a água da lagoa ela pode potencializar essa dissolução do sal a longo prazo, fazendo com que novos colapsos venham a acontecer. Daí essa área de exclusão tão grande, essa área de criticidade tão grande. Eu fico imaginando outras regiões que têm exploração como essa, como as pessoas, moradores próximos devem estar preocupados. Existem outras minas assim? E é claro que existe, né? Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de outras áreas que tenham em ambiente urbano que estejam operando dessa forma. A diferença é essa. Esta fica em ambiente urbano. Outras minas podem estar em áreas mais seguras, ou seja, mais isoladas. Sim, no ambiente rural, obviamente que há um impacto ambiental por esse tipo de ação, mas sem colocar em risco a vida das pessoas. Essas pessoas, o senhor acha que poderão voltar para as suas casas em algum momento? É possível dizer, não, o terreno se estabilizou agora? Olha, Márcio, realmente é possível que ao longo do tempo a gente tenha uma situação de estabilidade, mas não é fácil precisar quanto tempo isso vai levar. Pode ser que demore anos para que toda a região, uma vez monitorada, ela seja considerada estável e aí possibilite o retorno das pessoas. Numa situação dessa, as pessoas já reconstruíram suas vidas em outras áreas, então essa área acaba ficando uma área deserta, né? E caberá aí o poder público decidir o que vai ser feito. Então, para a gente encerrar, professor, numa área urbana como essa, densamente povoada, numa capital de estado, jamais deveria ter se dado autorização para uma mina como essa? Jamais. E isso é uma polêmica que vem desde o início da operação da mina. Diversos alertas foram dados e é, infelizmente, uma tragédia anunciada já há longo tempo. Não é de 2018 que há essa polêmica, não. Já é anterior a isso. Em 2018, os tremores evidenciaram uma situação crítica. Mas, pelo menos há 5 anos já se sabia disso, mas há uma divergência muito grande técnica a respeito desse tipo de operação que vem de longa data.
Esse é o professor Pedro Cortes, da USP, nos ajudando a entender o tamanho do problema que Maceió, ou pelo menos essa região, que engloba 5 bairros da cidade, enfrenta. E é difícil até mensurar quando isso pode acontecer, quando esse colapso pode vir a acontecer. Mas ele vai acontecer, segundo a própria Defesa Civil e segundo o professor Pedro Cortes, da USP, a quem agradeço muito sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. Obrigado.